sequência de mais do plenário, Tribunal Nacional Eleitoral passa aos magistrados. Havendo número Foco no legal, desembargador Carmo declaro Antônio, aberta a presidente do TRE. 54ª sessão Na tela, Cantilho judiciária Superior, ordinária luto do TRE, direita inferior, TRE janela livres Amapá, com intérprete. a ser realizada na modalidade híbrida e submeto à apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Não havendo, está aprovada a unanimidade. Em julgamento, Imagem ampla do requerimento de plenário, agora foco no regularização de desembargador omissão de Carmo prestação Antônio. de contas eleitorais, número 06046, origem Macapá, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, requerente Manuel Pereira de Lima Filho. Desembargador Carmo Antônio, A palavra está com o relator. curto, olhos menores, castanhos Presidente, escuros, nariz eminentes afilado, pares, senhora Procuradora Regional traje toga Eleitoral, preta. Imagem ampla do plenário, agora trata-se foco no juiz Anselmo requerimento Gonçalves. de Ele é branco, regularização de careca, omissão usa na óculos de armação prestação de escura, olhos contas menores, eleitorais castanhos escuros, referente às nariz eleições afilado, de traje toga preta. 2018, formulado por Manuel Pereira de Lima Filho, cujas contas foram declaradas não prestadas pelo Acórdão TRE número 6626 de 2019, com o objetivo de obter certidão de quitação eleitoral. Na fase de análise técnica, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias identificou irregularidades e recomendou diligências ao interessado. O requerente foi intimado e apresentou manifestação nos autos. Em novo parecer, o NACEP ressaltou que não foi apresentada a prestação de contas exigida para a regularização da omissão, destacando que tal prestação deve ser transmitida pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. O interessado foi novamente intimado e requeriu dilação de prazo, que foi deferida. Contudo, expirado o prazo, não houve nova manifestação. Diante da inércia, o NACEP opinou pelo indeferimento do pedido de regularização. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, pela manutenção da declaração de contas não prestadas. É o relatório. Com a palavra, Imagem ampla do a plenário. representante do Ministério Público Eleitoral. Pois não. A doutora Sara Cavalcante diz que está com problema de áudio. É isso, doutora Sara? Não está ouvindo. Permanece imagem ampla do plenário, a doutora Sara Cavalcante, Procuradora Regional Eleitoral, não está no plenário. O áudio está desligado, senhor presidente, da doutora Sara. Ela não está conseguindo lá. Estão ajudando. Não estou ouvindo, doutora Sara. Agora sim. Boa tarde. Em relação, doutora, a senhora deve ter ouvido, o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas 06046-2025, cujo relator, juiz Anselmo Gonçalves. Vossa Excelência está para a manifestação do MP. Sim, Excelência. Obrigada, senhor presidente, senhores juízes, todos que nos assistem. Inicialmente, só registrar minhas escusas pela falha branca de cabelos castanhos escuros, lisos, no áudio, agora preso. E o Ministério Público Eleitoral Usa reitera a o seguinte parecer. Com a palavra, o nosso relator. Interessado Manuel Pereira de Lima Filho, cujas contas foram declaradas não prestadas, requer a regularização da omissão para obtenção de certidão de quitação eleitoral. Sobre o tema, afirma a resolução TSE número 23.607/2019 que, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a regularização para, no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. No caso, os requisitos para a regularização não foram cumpridos, pois, conforme o parecer do NACEP, o ex-candidato devidamente intimado
não sanou a irregularidade apontada. A falha consiste na inobservância do modo de apresentação previsto no artigo 54 da referida resolução, que exige que Na a barra prestação de inferior, contas 16 seja e 4, elaborada e 29 de 7 de transmitida pelo 2005, Sistema de 54ª Prestação de Ação Contas Judiciária Eleitorais. Ordinária do TREP, na Esse barra de rolagem sistema inferior, é um instrumento oficial para requerimento de coleta, validação e regularização de publicidade omissão de das prestação de conta informações eleitoral, contábeis número do processo submetidas à Justiça Eleitoral. 06000046, Na hipótese dos autos, a parte 73 limitou-se a juntar algumas 2005. peças Origem do Macapaba cumprimento Rapê, de relator sentença juiz número Anselmo 060 Gonçalves. 1477 89 de 2018, sem submissão ao SPCE, o que impede a análise automatizada dos dados e a integração das informações nos bancos oficiais. Trata-se de exigência formal essencial, cujo descumprimento compromete a regularidade do processo e inviabiliza a atuação eficaz do juiz eleitoral na análise técnica. Diante da irregularidade não sanada e da ausência de apresentação válida pelo meio eletrônico obrigatório, impõe-se o indeferimento do pedido de regularização. Ante o exposto, indefiro o pedido de regularização de omissão na prestação de contas eleitorais de Manuel Pereira de Lima Filho, referente às eleições de 2018. É como voto. Vossa Excelência está indeferindo, é isso? Exatamente. Imagem ampla do plenário. Como vota o juiz Normando Souza? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Juíza Keila Utzig. Acompanho o relator, excelência. Juíza Paola Santos. Acompanho o relator, presidente. Juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério. O relator. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, indeferiu o pedido de regularização da prestação de contas eleitorais de Manuel Pereira de Lima Filho, referente às eleições de 2018, nos termos do voto do juiz relator. O número 2 da pauta Voto são do Zimar do embargos Carmo de Antônio. declaração na prestação de contas eleitorais número 0600-923 de 2022. A origem é Macapá, relatora é a juíza Keila Utzig, embargante é Elias Real da Silva e embargado o Ministério Público Eleitoral. Está com a palavra a relatora. Boa tarde a todos. Foco na juíza Keila Utzig. Ela é negra e pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás. Federal nas eleições Usa de leve 2022. maquiagem, Em olhos face do ameaçados acordo castanhos que escuros, desaprovou nariz suas afilado, contas traje toga eleitorais e preta. determinou a devolução de R$ 409 mil ao Tesouro Nacional, Na com barra fundamento no inferior de artigo rolagem 79, 2, parágrafo embargo de 1º da declaração na resolução prestação de TSE, contas eleitorais, número do número processo 2300919. A decisão entendeu que os valores 18.2022. aplicados em consultoria Origem e Macapaba marketing Rapê, político relatora violaram o juíza princípio Keila da Utzig. economicidade e que as despesas com material impresso foi considerada injustificada e desproporcional, não havendo elementos relevantes que justificassem tais gastos. O embargante alegou que o acordo contrariou o parecer técnico do Núcleo de Análise de Contas Eleitorais, que opinou pela aprovação com ressalvas, apontando como única falha a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros parciais. Sustentou ainda que a legislação eleitoral não impõe limites objetivos para os gastos mencionados, desde que devidamente declarados e comprovados, e que o acordo não esclareceu os critérios utilizados para considerar os valores como excessivos. Requereu, assim, a atribuição de efeito modificativo ao julgado, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, conforme sugerido pelo parecer técnico. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, sob argumento de que o acordo é claro quanto à violação dos princípios de economicidade, razoabilidade, moralidade e eficiência, e que a alegada contradição com o parecer técnico não configura contradição interna da decisão, tratando-se de matéria própria de outros recursos. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Reitero os termos do parecer, senhor presidente. Pode prosseguir, Excelência. O recurso é tempestivo, adequado e preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos. Conheço dos embargos. Algum voto contrário ao conhecimento? Nenhum. Conhecido a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. No caso em apreço, Foco na juíza Keila no Utzig. presente caso, o embargante sustentou em síntese que o acordo incorreu em contradição ao divergir do parecer técnico do Núcleo de Análise de Contas Eleitorais, que havia opinado pela aprovação com ressalva das contas, apontando como única falha a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros parciais.
Alegou ainda que não há limites objetivos para os gastos com consultoria, marketing e material impresso, desde que devidamente comprovados, e que o acordo não esclareceu os critérios utilizados para considerar os valores como excessivos. No caso em apreço, não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral, que justifica o acolhimento dos embargos de declaração opostos. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para desaprovar as contas do embargante, com base na constatação de violação a princípios constitucionais e administrativos, que rege a gestão dos recursos públicos, notadamente os da economicidade, razoabilidade, moralidade e eficiência. A Corte entendeu, de forma expressa, que os valores dispendidos com os serviços de consultoria, marketing político e produção de material impresso revelam-se desproporcionais em relação ao contexto da campanha, só um minutinho, carecendo de justificativas técnicas e documentais que demonstrassem a real necessidade e adequação dessas despesas. No tocante à alegada contradição entre o acordo e o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Análise de Contas Eleitorais, cumpre esclarecer que tal circunstância não configura contradição interna da decisão judicial, mas sim mera divergência de valoração jurídica entre o juízo técnico e o órgão julgador. Importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência do TCE, os pareceres técnicos emitidos pelos órgãos de análise contábil e financeira da Justiça Eleitoral possuem caráter opinativo e não vinculante. A decisão final sobre a regularidade das contas cabe ao julgador que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, pode acolher ou afastar as conclusões técnicas, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso. Consta no voto uma jurisprudência, Excelência. Dessa forma, ausente os requisitos legais para acolhimento dos aclaratórios, impõe-se o seu conhecimento e consequente rejeição. No mais, repriso que os embargos foram protocolados com o intuito de rediscutir a matéria já detalhadamente apreciada pela Corte no julgamento do mérito da matéria, o que é incabível pela via eleita. Contudo, não entendo como protelatórios em razão de seu primeiro manejo do tipo recursal. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. É como voto. Imagem ampla do plenário. Vota a juíza Paola Santos. Acompanho a relatora. Juiz Italiano Sei. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares. Neste caso, apenas peço venha para comentar uma situação. Eu entendo que há necessidade, quando se tratar dessa valoração da aplicação dos recursos para o marketing, como não há uma limitação O juiz expressa, Galiano, sei, ele é branco, de cabelos castanhos escuros, julgamento, curtos, apresentar os cujos nossos laterais, parâmetros para olhos entender que amelhados, há uma castanho ilegalidade ou escuro, não. nariz afilado, barba de aplicação, camada curta, né? castanho Eu escuro. entendo que embargos de declaração não são, escura, porém, não é o ele instrumento retirou e colocou sobre a adequado para tribuna, fazer essa discussão, sobre a mesa. já que você tem que discutir Ele traja toga matérias de preta. fato, né, que foram apresentados, mas eu entendo que nós precisamos trazer à base desse tribunal esses nossos balizadores para poder te retirar da subjetividade e dar parâmetros mais objetivos para analisar o que seria um gasto eleitoral com marketing inadequado, né? Até porque essa parte de estratégia para alcançar o seu eleitor depende muito do partido e do candidato. Bom, fazendo essa observação, eu acompanho a eminente relatora na íntegra. Juiz Agostinho Silvério. Imagem ampla do Acompanho a plenário. relatora, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eu penso que essa questão merece uma melhor reflexão. Eu, diante dos embargos declaratórios, estou verdadeiramente tendente a, com todo Foco no respeito, juiz a Anselmo divergir da Gonçalves. eminente relatora, uma questão elementar. Nós tivemos gastos aqui com relação a contadores e advogados, gastos normais, ou seja, houve por parte da relatoria a aceitação de que esses gastos foram normais e, de fato, no valor de R$30 mil, o valor dos gastos com os advogados, realmente está dentro de um padrão de normalidade. Agora, o que nós temos aqui é uma alegação de que houve a violação ao princípio da economicidade. O valor total recebido
por Elias foi em torno de R$600 mil. Se gastou R$200 mil com material impresso e em torno também de R$200 mil com marketing. Tudo do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Ora, nós temos que considerar que o candidato que recebe recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ele recebe justamente para isso, para divulgar a campanha dele, para ter material impresso, confeccionado e também para pagar marketing, ou seja, para divulgação das suas ideias, da sua campanha. Então, é complicada a situação de nós considerarmos que 2/3 de valores destinados para a campanha, que foram gastos com material impresso e com marketing, sejam desproporcionais, desarrazoados. Com a devida vênia, eu vou divergir para acolher os embargos com efeitos infringentes, para declarar, juntamente com aquilo que foi dito pelo NACEP, na verdade, o NACEP aqui tem um parecer técnico, pela aprovação com ressalvas, apontando como única falha a intempestividade na entrega nos relatórios financeiros. Nesse caso, eu estou dando inteira razão ao NACEP, não estou vislumbrando nenhuma situação de desproporcionalidade, de falta de razoabilidade nos gastos, então eu estou acolhendo os embargos, senhor presidente. Como Imagem ampla do vota plenário. o juiz Normande Souza? Eu vou acompanhar a relatora, porque eu entendo que mesmo que a gente pudesse ter equivocado ali na análise, ela foi Foca feita. no juiz Normande Aí Souza, não ele é caberia de pele em clara, tem embargos cabelos castanhos revisarmos os escuros, nossos votos. Então, por lisos, isso eu presos acompanho a para trás, relatoria. usa óculos de armação clara, abdominais, castanhos Decisão, escuros, Tribunal nariz Regional Eleitoral aflorado, do preta, agora Amapá, foca por desembargador Montanha. maioria não, a unanimidade conheceu dos embargos e, no mérito, por maioria, rejeitou-os nos termos dos votos proferidos. Vencido o juiz Anselmo Gonçalves, que acolheu os embargos com efeitos infringentes para aprovar as contas com ressalvas. Número 3 da pauta, recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600-362 de 2024, origem Oiapoque, o relator é o juiz Anselmo Gonçalves, o recorrente é Ruth Helena Rodrigues Monteiro, recorrido do Ministério Público Eleitoral. O relator está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ruth Helena Rodrigues Monteiro Foca contra a no juiz sentença Anselmo do Gonçalves, juízo na da barra de quarta zona rolagem inferior eleitoral que 3, desaprovou recurso suas eleitoral na contas prestação de da contas campanha eleitorais, referentes às número do eleições de processo 2024. A desaprovação fundamenta-se na não 060002-11.2024. declaração de contas Origem, bancárias Oiapoque, barra identificadas P, por relator, meio dos juiz extratos Anselmo Gonçalves. eletrônicos e na ausência de comprovação da regularidade de gastos no valor de R$ 2.458,92, determinando-se ainda a devolução dessa quantia ao Tesouro Nacional. A recorrente sustenta que todos os gastos custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram devidamente comprovados e que a única inconsistência apontada se refere à ausência de notas fiscais, as quais, segundo afirma, constam nos autos e foram identificadas pela equipe técnica responsável. Alega que a prestação de contas retificadora foi protocolada tempestivamente, mas sem os devidos anexos, por falha técnica alheia à sua vontade. Argumenta que a destinação dos recursos era de conhecimento da fiscalização, não havendo prejuízo à análise das contas, e que a boa-fé foi evidenciada com a apresentação tempestiva dos documentos após os embargos de declaração. Defende que a desaprovação das contas, com a imposição de devolução de valores ao erário, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, trazendo à baila a jurisprudência que entende aplicável ao caso concreto. Requer o provimento do recurso para conhecer a validade dos documentos juntados posteriormente. Reconhecer a validade dos documentos juntados posteriormente, reformando a sentença para aprovação das contas e afastamento da devolução dos valores. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso, ressaltando que a documentação apresentada fora do prazo não pode ser considerada, pois a candidata já teve oportunidade para sanar as irregularidades.
Destacou ainda que o recurso não impugnou o trecho da sentença que reconheceu a omissão de informações sobre contas bancárias, irregularidade grave que compromete a transparência da prestação de contas e justifica sua desaprovação. É o relatório. Imagem ampla do Senhora plenário. Procuradora, Senhor presidente, reitero a manifestação já juntada aos autos. pode prosseguir, O Excelência. recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma, Vossa Excelência pode prosseguir. Ruth Helena Rodrigues Monteiro interpôs Foco na recurso juíza Selma eleitoral Gonçalves. contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha, fundamentada na ausência de declaração das contas bancárias indicadas nos extratos eletrônicos e na falta de comprovação dos gastos realizados com recursos. A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir transparência e controle das finanças de campanha. É imprescindível que as contas permitam identificar a origem das receitas e a destinação das despesas eleitorais, com base na documentação apresentada. O Tribunal Superior Eleitoral entende que a omissão de receitas ou despesas compromete a confiabilidade das contas, exigindo escrituração contábil regular e documentação idônea que comprove a movimentação financeira, para viabilizar a fiscalização. Mesmo na ausência de movimentação financeira, a prestação de contas deve detalhar receitas e despesas, instruída com documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos com recursos do Fundo Especial, do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além de outros documentos admitidos, como contratos. Assim, não basta apresentar informações ou documentos isoladamente. Ambos são necessários, dentro do prazo legal, para garantir análise adequada e controle pela Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, candidatos e sociedade. No caso, o cartório eleitoral, em parecer inicial de 20 de 1 de 2025, apontou que a prestadora de contas recebeu R$ 11.500 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas não comprovou integralmente os gastos. Após intimação, apresentou prestação retificadora em 24 de 1 de 2025, comprovando despesas de R$ 9.041,08. Estaram sem comprovação R$ 2.458,92, não restituídos ao Tesouro Nacional, conforme parecer conclusivo de 9 de 4 de 2025. Essa omissão configura irregularidade grave, pois impede o controle total dos recursos públicos, motivo pelo qual o cartório sugeriu desaprovação das contas e devolução do valor. Também foi registrada a não regularização da ausência de registro das contas bancárias. O Ministério Público Eleitoral, em manifestação de 25 de 4 de 2025, concordou com o parecer do cartório. Posteriormente, foi proferida a sentença impugnada em 5 de 5 de 2025. Somente após a sentença, a recorrente juntou documentos via embargos de declaração, alegando comprovar a aplicação dos recursos públicos. A recorrente afirma ter protocolado tempestivamente a prestação retificadora, mas sem os documentos anexos, por falha técnica alheia à sua vontade. Todavia, não há nos autos qualquer prova dessa falha, como capturas de tela, protocolos de erro ou manifestação técnica que a confirme. A alegação desacompanhada de comprovação é insuficiente para justificar a omissão. Além disso, os documentos juntados posteriormente não foram inseridos no sistema próprio, demonstrando que poderiam ter sido apresentados tempestivamente, o que não ocorreu. A recorrente também sustenta ter comprovado todos os gastos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, alegando que a única inconsistência era a ausência de notas fiscais, supostamente já constante dos autos e reconhecidas pela equipe técnica. Contudo, tais documentos foram juntados apenas após a sentença, pedindo sua consideração para a reforma da decisão, aplicando-se a preclusão consumativa prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral. O parágrafo único do artigo 435 do CPC admite juntada superveniente de documentos produzidos após a petição inicial ou contestação, ou cuja existência ou acesso só tenha se tornado possível posteriormente, desde que justificada adequadamente a apresentação extemporânea.
O TSE e o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá admitem juntada posterior apenas em situações excepcionais, como surgimento de nova falha sem oportunidade anterior de manifestação ou documentos novos, conforme o dispositivo legal citado. Cito aqui jurisprudência nesse sentido. A parte foi intimada a sanar as falhas, inclusive a ausência de comprovação de despesas, mas não o fez satisfatoriamente. Mesmo admitindo hipóteses de intempestividade justificada, não apresentou o argumento idôneo. Ademais, os documentos não se enquadram como documentos novos. Por essas razões, ocorreu a preclusão. A não análise dos documentos extemporâneos não viola os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade ou proporcionalidade. A desaprovação das contas decorreu da estrita observância da legislação, conforme jurisprudência consolidada que exige comprovação mínima dos gastos com recursos públicos, sob pena de desaprovação e restituição ao erário. Quanto à alegação de que a fiscalização teria ciência da destinação dos recursos e da boa-fé na juntada posterior, cabe reiterar que a obrigação de comprovar os gastos é exclusiva do prestador de contas, conforme artigo 60 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Mesmo que a circularização tenha apontado algumas despesas, isso não substitui a documentação adequada e tempestiva. Com essas considerações, afasto a aplicação dos precedentes invocados pela recorrente. Por fim, conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação, foram identificadas contas bancárias não declaradas. A prestação de contas retificadora apresentada não sanou essa irregularidade, pois as referidas contas não foram registradas na ficha de qualificação e os extratos bancários correspondentes permanecem ausentes. Além disso, a parte recorrente não se manifestou sobre essa questão, comprometendo a transparência e configurando irregularidade grave. Diante da persistência das falhas graves, a sentença deve ser mantida. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Imagem para o plenário. Como vota o juiz Normande Souza? Eu vou acompanhar o relator. Juíza Keila Utzig? Acompanho o relator. Juíza Paola Santos? Acompanho o relator, presidente. Juiz Galiano Sei? Com o relator. Juiz Agostinho Silvério? Com o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, negou-lhe provimento, os termos de voto do juiz relator. Foco Luiz Maria do Carmo É o Antônio. número 4 da pauta, que é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número 0600-392 de 2024, está sendo retirado de pauta a pedido do juiz relator. E não havendo outros processos, está encerrada a sessão e já convocando as colegas e os colegas para a sessão de amanhã às 16 horas. Muito obrigado e um ótimo dia para todos nós. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral, Amapá, magistrados.